Como nós lemos a partir do versículo 6, a descendência de Jacó, agora ela vai partir para o Egito. E quando a descendência de Jacó, ela parte para o Egito, uma coisa é interessante, porque diz a Bíblia que o povo do Egito conhecia a fama do povo de Israel, dos milagres, do cuidado, do zelo de Deus com aquela nação. E é interessante que entremente se levantou um novo rei, o rei que naquela época havia assistido todo o período de José no cárcere, de José governando no Egito. A Bíblia diz que esse rei morreu, e agora um novo rei, ele passa a liderar no Egito. E agora aquela geração havia morrido, e aquela geração agora não se ouve mais falar do Deus de José, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, dos patriarcas. E agora esse faraó, esse rei, esse novo rei, ele vai colocar agora algumas leis, ele vai observar algumas coisas, e agora ele vai passar a afligir o povo de Deus, porque ele percebeu que o povo de Deus crescia de uma forma sobremaneira. Os hebreus cresciam e se aumentavam o seu número. Diz a Bíblia que agora é dada uma ordem às parteiras daquela época, porque não haviam hospitais da geração, hospitais da qualidade em que se existe hoje para uma gestante, e as mulheres davam à luz e as parteiras ajudavam essas mulheres a dar à luz. E é interessante observar que o rei deu a elas uma ordem: todo menino macho, todo menino que nascer, que as hebreias derem à luz, mate. Porque Israel começou a fecundar, a crescer e a se multiplicar. A Bíblia diz que agora esse rei que está reinando no Egito, ele pega o povo de Deus, e o povo de Deus começa agora a virar escravo. Olha para o seu irmão, diga: escravo. A Bíblia diz que o rei desta época, ele começa a afligir o povo, e o povo começa a fazer tijolos. O povo já não tinha mais liberdade. O povo agora já não poderia mais adorar a Deus como adorava, porque agora eles estão numa condição de escravo. E se nós pararmos para meditar, nós vamos compreender que o escravo, ele não pode fazer o que ele quer, porque há um senhor acima dele. Ele faz o que o seu senhor manda. Diz a Bíblia que agora Israel, ele começa a viver um período de tanta adversidade, de tanta aflição, porque agora Israel, que viveu tempos memoráveis no período de José, no período do seu pai Jacó, e agora José governando no Egito, morre-se o rei daquela época, e agora o rei que foi estabelecido no Egito, ele esquece dos feitos, dos milagres de Deus, e agora ele vai afligir o povo de Deus. E durante os 400 anos que se passaram no Egito, os israelitas tornaram-se escravos, e Faraó os oprimiu cruelmente. Eles oraram para que Deus os libertasse dessa situação. Como os israelitas, precisamos da liderança humana e divina para escapar da visão de escravos e vivemos a visão visionária que Deus tem para a sua igreja espalhada na terra. Faraó temia que os israelitas se tornassem numerosos a ponto de ameaçar o seu reinado. Assim fez dos hebreus escravos, oprimidos para os impedir no seu crescimento. A escravidão era uma prática antiga, utilizada por quase todas as nações, para aproveitar os povos, para usá-los para grandes conquistas. Deste modo, as grandes pirâmides do Egito foram construídas. Haviam níveis diferentes de escravidão no Egito, e alguns escravos trabalhavam longas horas em buracos de lama, enquanto outros